Amigos, que Deus possa abençoar a todos. Quero agradecer por esta grande oportunidade que mais uma vez me concede. Propus-me a falar de um tema ligado à experiência de quase morte e este tema foi uma das seguidoras deste canal que acabou sugerindo, pediu para que houvesse alguma explicação sobre este tema ligado à experiência de quase morte. Mas antes de falar deste tema, convido a vocês para que possamos orar juntos. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Queremos te agradecer neste momento por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra e, em particular, estudarmos sobre a experiência de quase morte. Queremos ouvir, a partir da sua palavra, o que é que nós podemos aprender, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito. Nós clamamos conforme os méritos de Jesus e amém. Pois bem, amigos, como eu tenho dito sempre, não é, que eu gosto sempre de falar dos assuntos mostrando base bíblica. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre este tema de experiência de quase morte? Não só eu vou me apropriar deste livro. Este é um livro da Escola Sabatina, chamado Trimesário, não é? É um trimesário da Escola Sabatina. Normalmente nós, como adventistas de sétimo dia, temos tido de forma recorrente lições a cada trimestre, não é? A cada trimestre, nós temos tido uma lição de escola sabatina com um tema diferente e com muitos assuntos muito importantes. Por isso, eu vou me basear ou então vou buscar algumas informações deste trimesário. Porque este trimesário é intitulado Vida, Morte e Eternidade. A base da lição que vou aqui apresentar, as partes onde eu vou ler, estão mesmo neste trimesário, na lição número 2, na parte do estudo adicional, e a lição número 11, que fala sobre os enganos do tempo do fim. Então é importante que vocês prestem muita atenção e convido a vocês para que possamos avançar já nesta incursão, não é? Então não sei se a palavra seria apropriada, mas neste processo, nesta lição. Pois bem, o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre a experiência de quase morte? Nós temos ouvido nos últimos dias, não é, estudos que falam sobre, ou então estudos que sugerem alguma coisa ligada à experiência de quase morte. Existem pessoas que dizem, por exemplo, que tiveram esta experiência de quase morte, flutuaram para outro reino, viram seres de luzes, viram luz, não é? No final do túnel, podemos assim dizer, e que tem se apresentado isto nos seus estudos, nesses estudos como base, porque são estudos científicos que dizem isso, que dizem que houve pessoas que tiveram essas experiências de quase morte e tiveram essas, como é que é? Manifestaram-se desta forma, daquilo que elas viram. E são pessoas que dizem isso nos seus estudos. Mas o que é que a Bíblia tem a nos dizer? Esperava-se que, de certa forma, não é, a partir dessas experiências, talvez a pessoa trouxesse alguma experiência que seja mais cristã. Espera-se que a pessoa traga, ou esperava-se que a pessoa trouxesse alguma experiência ligada à salvação, algum conhecimento teológico ligado ao pecado, algum conhecimento ligado ao julgamento. Mas podem perceber, queridos irmãos, que muitas vezes pessoas que passam por essas experiências, o que elas dizem sempre tem tendências ao espiritismo, ao ocultismo, ao satanismo de forma geral, porque o satanismo foca-se ou então tem como base principal, ou então apoia essas teorias ocultas, a crença na doutrina da imortalidade da alma. Então eles, quando aparecem com essas informações, se forem a prestar atenção, eu até poderia chamar a vossa atenção para essa questão. Se vocês prestarem muita atenção, há de perceber que isto, eu acho que pode ser alguma coisa que deveria nos alertar, ou então uma coisa que deveria nos levar a pensar. Mas por que quando estas pessoas passam por essas experiências, elas só falam de coisas que estão inclinadas ao ocultismo e nunca de coisas que estão inclinadas ao julgamento, ao cristianismo, ou então à experiência da salvação? Nós temos caso, por exemplo, do Lázaro, não é? Lázaro, quando morreu, vocês sabem, irmãos, de acordo com o livro de João, capítulo 11, verso 39 em particular, a Bíblia diz que Jesus chorou, não é, por ocasião da morte de Lázaro, e depois saiu com os familiares para que fosse para o túmulo, o sepulcro onde ele havia sido sepultado. E quando chegaram lá, Lázaro já havia 4 dias que estava morto, já estava cheirando, já era um cadáver.
Mas Jesus Cristo deu ordens e Lázaro saiu. Depois de Lázaro ter ressuscitado, então ter sido ressuscitado por Cristo, a Bíblia não nos apresenta nenhum relato ligado à experiência que ele teve de lá onde ele estava. Entre aspas, eu digo de lá onde ele estava, porque as pessoas que assim acreditam pensam que a pessoa vai para algum sítio. Mas Lázaro estava adormecido, estava num sono profundo, ele estava morto. Lembram-se, amigos, que o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, se forem a ler, mesmo o verso 10, nos ajuda a compreender que uma pessoa, quando morre, não sabe o que está a acontecer aqui fora. Nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer. Mas uma pessoa que já morreu não sabe de nada. O amor que tinha, o ódio que tinha, se era dívida, a pessoa já não sabe. Tudo isso passa ao esquecimento, como a Bíblia nos ensina. Então as pessoas têm falado todas essas coisas para manter a doutrina que Satanás tem estado a promover ao longo das épocas. Então eu gostaria de ler aqui algumas partes desta lição, que são partes de extrema importância que vos podem ajudar a compreender a essência daquilo que estamos aqui a apresentar. Então, a experiência de quase morte que as pessoas têm estado a acreditar, as pessoas quando morrem, por exemplo, quando passam por esta experiência de quase morte, de acordo com os estudos que eles já fizeram em várias universidades, mesmo algumas dos Estados Unidos da América, eles têm dito que estas pessoas quando voltam à vida começam a contar todas essas histórias. E a coisa mais triste é que muitos cristãos que não estão enraizados na palavra de Deus acabam caindo neste grande engano porque não tem um princípio bíblico, não tem raízes na Bíblia, que é a palavra de Deus. Todo aquele que não tem alguma informação, alguma explicação clara sobre a morte, sobre a vida, sobre a pessoa em si, quando as pessoas não têm estas informações, acabam caindo com facilidade neste engano. Então, esta é uma coisa que deveria alertar, deveria servir de alerta para os cristãos. Por que estas pessoas, quando vão para esses lugares, começam a falar essas coisas que não têm embasamento bíblico? Então, esta deveria ser alguma coisa para poder nos alertar destes terríveis enganos. Então, nestas experiências, os cristãos não deveriam ter recebido os ensinos cristãos. É isso que deveria, o que se espera que o cristão devesse, ou então, sim, devesse ter. No entanto, o que ouvem soa como dogma da nova era, o que explicaria que eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de morrer. Então, porque muitos creem que suas experiências quase morte foram uma prévia do céu, jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá, em contraste com o sentimento da nova era? É uma pergunta, não é? É uma pergunta. Muitos que passam por essas experiências nunca explicaram ou apresentaram algum dado ligado ao cristianismo. Nunca. Só apresentam informações ligadas ou então inclinadas à nova era. Então, alguém pode perguntar, o que significa esta nova era? Será que já estamos a viver numa nova era, que é a era de Aquários? As pessoas podem perguntar. É importante perceberem, amigos, que quando se fala de nova era, está a se falar de uma era de Aquários. Disse era de Aquários. Então, quando se diz nova era, é o mesmo que dizer era de Aquários. É uma doutrina espírita, não é? Que o objetivo principal é de promover o globalismo. Promover o globalismo, onde vão colocar o homem como centro das atenções. E nós temos visto isto acontecer nos últimos dias de forma voraz, onde homens e mulheres têm tido filiações ocultas, aceitam e seguem certas doutrinas espíritas, e porque estas pessoas terão aceito essas doutrinas espíritas porque terão vendido as suas almas ao inimigo, são orientados a seguir os princípios que o próprio Satanás coloca. Porque estas pessoas venderam a sua liberdade, então devem fazer aquilo que Satanás quer. Nesta nova era, o homem é colocado como o centro das atenções, como um co-criador, como aquele que há de trazer alguma esperança para este mundo que hoje não tem paz. O homem tem sido olhado como o centro das atenções, e este movimento da nova era promove isto. Infelizmente, este movimento da nova era também tem como foco principal, então ao se promover este movimento, o objetivo é de levar o homem a pensar que um dia não haverá condenação neste mundo. Por outras palavras,
os que promovem isto têm medo da condenação que virá sobre eles. Ainda na senda deste movimento da nova era, este movimento da nova era tem algumas crenças fundamentais ou básicas, que é a divindade evolucionária e a unidade global. E nós temos visto que isto tem sido promovido nos últimos dias, mesmo por músicos, atores de filmes, atrizes, não só filmes, mas aqueles que promovem e produzem novelas. Nós temos ouvido também, a partir de grandes políticos, muitos políticos, principalmente os de alta patente, aqueles que têm filiação oculta. Pode estar alguém a me ouvir aqui que seja político, pode estar alguém que esteja a me ouvir que seja satanista ou um presidente de um país, porque a maior parte de presidentes também pertence a essas facções e eles devem seguir aquilo que o sistema lhes orienta. Pode estar alguém que pertence ao outro lado lá, que me esteja a ouvir, sabe o que eu estou a dizer e eles são orientados a seguir essas agendas. No entanto, o meu conselho para quem pertence a essas facções ocultas é: deixe o que está a seguir e siga somente a Jesus, porque Jesus quer salvar você e a sua família. Não importa o quão longe você tenha ido, porque muitas vezes quando se entra nessas facções ocultas, porque Satanás utiliza essas facções ocultas, porque são as que ele controla, para promover essas agendas. Não importa o quão longe você tenha ido, Jesus te ama, experimente entregar a sua vida. Você terá paz que hoje você não tem. Você viverá alegre nesta vida, como você nunca viveu. Os que estão a me ouvir, que pertencem a esse lado oculto, eles podem ter carros, casas, tudo, mas não têm paz. Eles sabem perfeitamente o que estou a dizer, não é? Então, continuando nesta senda de explicação, há bem pouco, acho que foi no dia 28, sim, foi dia 28 até 30 de abril, houve uma reunião de todos os satanistas, em particular dos Estados Unidos da América. Claro, pode ter havido um e o outro que saiu de outro país, que estiveram lá em Boston. Eles fizeram uma reunião de todos esses satanistas. Isto está disponível na internet. Eu depois poderei deixar aqui o link na descrição. Eles se reuniram com o objetivo de promover esses pontos das suas agendas, não é? A nova era. Uma das coisas que eles fizeram lá foi ter rasgado a Bíblia num desses rituais deles. Eles rasgaram a Bíblia como forma de recusar a autoridade da Bíblia. Nesta reunião, eles fizeram isto, em blasfêmia ao nome de Deus, insultam a Deus eles. Depois vou deixar o link na descrição para vocês compreenderem como é que eles têm estado a promover as suas agendas. Mas eu convido a todos os cristãos a poderem prestar atenção para isso que está a acontecer e tomar providência para poder lutar contra isso. Convido a todos os cristãos a poder lutar contra isso. Não devemos aceitar que o cristianismo seja solapado. Louvado seja Deus porque eles vão tentar eliminar esta Bíblia, mas jamais vão conseguir, porque Cristo sempre está do nosso lado. E a Bíblia, no livro de Isaías, diz claramente: todas as coisas podem passar, seca-se a erva, tudo pode passar, mas a minha palavra jamais vai passar. Então as tentativas deles são simplesmente vãs. Então eles se reuniram, fizeram o que eles fizeram lá a promover as suas agendas. A coisa mais triste que eu vi lá é que havia jovens que estavam a ingressar ou a entrar nesse sistema para serem iniciados e serem satanistas. E falam com muito orgulho que eles adoram, na verdade, ao diabo, adoram a Satanás e querem que ele seja o seu Deus. O Deus criador da terra e dos céus, para eles, não é Deus. Eles lutam contra este Deus. E eles utilizam até expressões que agradam, não é? Ou então uma linguagem suavizada, que não estamos a fazer isto para promover a unidade, para promover a igualdade de gênero, estamos a fazer tudo isto para poder exaltar, ou então para lutar para que haja paz e segurança. É o que eles dizem, mas isso jamais há de acontecer, porque a Bíblia diz que não haverá. Eles querem unificar o universo, mas a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versos 43, já diz que assim como o ferro e o barro não se podem misturar, eles não vão conseguir fazer essa mistura. Porque sempre que vão tentando fazer isto, sempre haverá um grupo que vai ser contrário. Então, voltando ao princípio que nós já havíamos começado aqui, já expliquei um pouco sobre o que seria isto de nova era e qual é o objetivo principal que eles têm com este movimento de nova era. No entanto, quando se fala de experiência de quase morte, não é? Ou morte, muitas pessoas têm sido tomadas a pensar
que essas experiências de quase morte se refere a pessoa poder morrer, ir para o céu, ter encontro com outros seres, depois pode voltar e explicar o que aconteceu lá. Amigos, esta é uma doutrina completamente satânica. Porque às vezes pode ser uma morte clínica da qual a pessoa está a passar. Às vezes pode ser eu não sei, mas poderia ser um desmaio também. E a pessoa diz que está a passar por esta experiência de quase morte. Eu vou ler algumas partes aqui. Preste atenção nesta lição que fala sobre enganos do fim do tempo. Nesta lição, o livro de 2 de Coríntios, capítulo 11, no verso 14 a verso 15, diz claramente: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quais? Eles enganam as pessoas, então o fim deles será destruição, porque eles tentam enganar homens e mulheres a caírem no pecado. Então, nos tempos que nós estamos a viver, nos tempos contemporâneos ou nos nossos dias, tem se tornado, na verdade, um caldeirão do sobrenatural. E a partir de filmes, não é, que têm sido promovidos pelos astros da Hollywood, tem sido promovido o misticismo, não é? Tem sido promovido o ocultismo a partir de filmes que têm passado pela Hollywood. Lembrem-se que eles, ao fazerem isto, querem perpetuar a doutrina da imortalidade da alma. Lembrem-se que Deus, no princípio, lá em Gênesis, disse ao homem, quando ler Gênesis capítulo 3, do verso 1 até 5, mas em particular no verso 4, Satanás entra com engano. No verso 2, 3, Deus disse: não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores você pode comer, mas da que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não pode comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E Satanás o que tem feito? Tem levado homens e mulheres a pensarem o contrário. Lembram quando ele enganou a Eva? Ele incorporou-se na serpente, não é? Porque a serpente era o animal mais próximo do homem. Sabiam disso, amigos? Era o animal mais próximo do homem. Eva, quando foi enganada, primeiro, ela sabia, conhecia a voz de Deus, ela conhecia a voz de seu marido. E Deus já havia desinformado deste engano que o inimigo, de certa forma, poderia fazer. Porque Deus explicou ao casal que no céu houve rebelião e o inimigo foi expulso para o universo e ele tentaria ao nosso planeta também. Porque Satanás, antes de tentar o planeta Terra, ele tentou os outros planetas. Deus havia informado tudo isso. Satanás tentou os outros planetas, mas o único que caiu foi o nosso planeta. Tanto é que o livro de Jó, capítulo 2, no verso 1 até 2, diz claramente que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, dentre eles estava Satanás, como representante do nosso planeta, porque Adão cedeu a sua representatividade para o nosso planeta ao Satanás. Estão a perceber, irmãos, o que aconteceu? Adão cedeu, por isso ele estava dentre os filhos de Deus. Quando se fala de filhos de Deus, não são anjos neste contexto. Refere-se a todos aqueles representantes de todos os planetas. Então, voltando à queda, aqui Lúcifer disse à mulher: quando você comer, você não há de morrer. Atenção, ele fez isso, já estava a comer do fruto. O próprio Lúcifer foi o primeiro a fazer isto, que era para colocar uma certeza na Eva. Porque Eva viu primeiro, Deus disse que você há de morrer. Então, Eva viu o próprio Lúcifer a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela fez um questionamento. Então, acho que não é verdade o que Deus disse. Porque ela achava que a morte seria de imediato. Seria uma morte imediata. Foi o que ela pensou, é o que ela pensava. Mas a morte não seria imediata. E ela foi enganada e caiu neste pecado. Levou o fruto, foi dar também ao seu esposo. O seu esposo comeu do fruto. E a partir daquele momento, a morte entrou no nosso planeta. Estão lembrados do livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Mas a coisa maravilhosa é esta que aparece: o dom gratuito que vem da parte de Deus é a vida eterna. A vida eterna é algo gratuito. Mas para você trilhar neste caminho existem princípios. Não há um caminho que não tem princípios. Quando nós andamos pelas ruas, ou quando andamos numa autoestrada, ou em qualquer outra via que tenha lá, se formos a caminhar por esses sítios, perceberão que nós teremos lá os sinais de trânsito. Aquelas chapas que aparecem nas estradas, não é? Que nos ajudam, que nos orientam. Como é que nós temos que andar, o que é que temos que fazer neste ponto, o que é que temos que fazer naquele ponto. Nos ajudam, nos orientam. Não existe estrada sem orientação.
Então Deus é que deveria ser o criador sem orientação? Não. Deus também tem os seus princípios que regem o funcionamento das coisas. E assim foi. O homem caiu no pecado, mas tudo bem. Deus depois deu a sua graça, deu a oportunidade do homem ter esta oportunidade de ser salvo. Lembram-se do livro de João, capítulo 12, no verso 31, quando a Bíblia diz assim: é chegada a hora do juízo, não é? O príncipe deste mundo será expulso. Isto por ocasião da morte de Jesus Cristo. Então Cristo tomou de volta aquilo que Adão perdeu. Então nós temos Cristo como nosso representante. Por isso, qualquer erro, qualquer pecado, lembrem-se que temos um Salvador que tem poder de nos perdoar dos nossos pecados. Mas depois de pedirmos o perdão, de nos arrependermos, confessarmos o pecado, pedirmos o perdão e sermos perdoados, precisamos de abandonar este pecado e seguirmos, literalmente, seguirmos de forma justa ao nosso Criador. Então, voltando ao assunto de experiência de quase morto, é um fenômeno que muitas vezes tem sido utilizado, então tem sido promovido através dos astros hollywoodianos, aqueles que têm impactos ocultos, tanto como aqueles que não têm impactos, mas que fazem isso inocentemente, porque existem até pastores que promovem estas ideologias, promovem essas ideias de experiências de quase morto. Então é chamado de experiência de quase morto porque eles dizem que a pessoa morre, depois volta e conta aquelas experiências ou então aquilo que ela teve depois da morte. Mas se formos a prestar atenção, este é um grande engano. E muitos consideram este evento que é engano satânico, porque Satanás faz isso para promover a sua doutrina, a doutrina da imortalidade da alma. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de ter a nossa base, precisamos de ter a Bíblia como a nossa base, precisamos de enraizar a nossa fé na palavra de Deus. E perceberão, amigos, que tudo isso está ligado ao misticismo. Estamos juntos, amigos? Isto está ligado ao misticismo. E esta expressão misticismo, do ponto de vista religioso, tem sido utilizado para sugerir a união do indivíduo com o divino ou o absoluto em algum tipo de experiência espiritual ou transe. E essas experiências espirituais ou transe têm acontecido em muitos lugares. Vedem, nas igrejas onde há falsos profetas, em muitos lugares, mesmo no seio dos curandeiros por aí vai, tem acontecido isto. As pessoas têm sido utilizadas como um canal dos espíritos, assim como Satanás fez no princípio ao utilizar a serpente para enganar a Eva. Este processo continua até hoje. As pessoas têm se entregue a Satanás para serem utilizadas como um canal dos espíritos. Os curandeiros, feiticeiros, existem músicos, atores de filmes, existem pugilistas, existem jogadores, existem esses tais ditos profetas. Eu chamo claramente que são falsos profetas, porque verdadeiro profeta é aquele que prepara o caminho dos filhos de Deus, aqueles servos de Deus para poderem passar. É aquele que prepara o caminho para as pessoas serem salvas. Não é aquele que priva as pessoas na entrega de tudo que tem e de ser dado em dobro. Não, verdadeiro profeta não faz isso, mas verdadeiro profeta orienta as pessoas como é que devem caminhar para serem salvas. Então, todos esses que fazem isso, eles têm sido utilizados como um canal dos espíritos. Vocês já viram em certas igrejas onde, por exemplo, o místico, não é? Ou a pessoa que é utilizada como canal dos espíritos, o tal dito profeta, que para mim é falso profeta, que é um grande satanista, um curandeiro dentro da igreja. Há aqueles que só lançam, ou então sacodem o casaco, as pessoas caem. Grita, dá ordem, a pessoa cai. Fazem muita coisa e as pessoas passam por experiências muito fortes. As pessoas caem, manifestam-se e fazem muita coisa. Aquilo é um completo satanismo. Muita gente tem passado por aquelas experiências inocentemente. Posso estar a falar com alguém que se calhar está envolvido nisso. Eu convido a você poder assistir um vídeo que eu gravei aqui, intitulado Como Identificar o Verdadeiro do Falso Profeta. Você há de entender isto. Então, Satanás tem feito isto para poder manter as pessoas no erro. E ele utiliza esse misticismo, esta prática oculta, para poder levar as pessoas a passarem por esta experiência de transe. Por isso o livro de Mateus, capítulo 7, versos 21 a 27, diz claramente: pelos seus frutos os conhecereis. Porque a árvore boa não pode dar um fruto mau, nem um fruto mau dar bom fruto. Então, de acordo com a Bíblia, conseguimos compreender isto. Então, há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, considerando-as ecos entediantes
de uma forma obsoleta de religião. Nesse processo, eles invalidam os ensinamentos bíblicos e exaltam esses ensinamentos espíritas. E eles acabam participando destas coisas de trânsito, coisas que não ajudam. Vou ler aqui uma passagem do livro que foi escrito pela Ellen G. White, o livro intitulado Grande Conflito, que muitas pessoas já começaram a receber. É um livro que está sendo distribuído ao longo deste ano aqui, 2023, e também será distribuído até no ano que vem, também será distribuído, o ano 2024. É um livro de extrema importância, amigos. Quando vocês receberem, não recusem. Leiam primeiro o livro, porque vocês entenderão grandes verdades. O livro Grande Conflito, na página 434 e 435, diz o seguinte: a teoria que diz que não importa o que as pessoas creem é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou outro evangelho. Isso está escrito neste livro. E existem muitas outras coisas reveladoras neste livro. É importante que vocês leiam. Então, falar dessas experiências de quase morto, amigos, existem alguns que argumentam, não é? Nessas teorias modernas e mais populares, que a pessoa quando morre, ela volta a contar as histórias, como eu estou a dizer desde o princípio. Só que percebam, irmãos, que esta é uma doutrina que Satanás está a promover para poder fazer com que as pessoas acreditem na doutrina da imortalidade natural da alma. E essas experiências que as pessoas dizem que passam são experiências, ou então são experiências que promovem esta doutrina da imortalidade natural da alma. Essas experiências de quase morto. De acordo com a Bíblia, isto é abominável. Porque uma pessoa quando morre, como diz Eclesiastes capítulo 9, no verso 5, a pessoa esquece completamente tudo. Eu faria uma pergunta. Por exemplo, se vocês forem ler o livro de 1 de Reis, capítulo 17, no verso 22 a 24, podem perceber que o profeta Eliseu ressuscitou o filho daquela viúva de Sarepta. O que aquela criança contou depois de ser ressuscitada? Nada. Quando lerem, por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 5, no verso 41 a 43, perceberão que Jesus Cristo ressuscitou uma menina. Quando disse Talita Cumi, que significa menina, acorde ou levante. Depois da ressurreição, o que aquela criança contou do que teria visto lá? Faz algum sentido? Não. Quando você ler o livro de João, capítulo 11, a partir do verso 40 a 44, a Bíblia fala da ressurreição de Lázaro. Qual é o relato que a Bíblia nos apresenta que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro? O que Lázaro disse? Não existe nenhuma coisa que Lázaro disse. Então, todas essas experiências de quase morto, relatadas na literatura moderna, de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém não mortas de facto, em contraste com Lázaro, que estava morto havia 4 dias e cujo cadáver estava apodrecendo. O livro de João, capítulo 11, verso 39, diz isso. O que acontece? Essas experiências pelas quais as pessoas passam são coisas que muitas vezes pode ser uma alucinação. Existem duas possibilidades que podem ficar muito além daquela que a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, a Bíblia nos diz que quando a pessoa morre, está a descansar. O amor que tinha, tudo passa para o esquecimento. Não há mais nada que a pessoa volte a se lembrar. A pessoa se esqueceu completamente das coisas. Então, quais são essas duas possibilidades que podem ficar aqui? Primeiro, ou se trata de uma alucinação psicoquímica natural, sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa, sobrenatural, satânica, como diz o livro de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11, no verso 14. Então, o engano satânico poderia ser uma explicação, porque em alguns casos as pessoas afirmam ter falado com pessoas mortas. Isto é um engano satânico. Satanás está a fazer isso para manter homens e mulheres no engano. E muito além disto, ele tem perpetrado também a doutrina da reencarnação. Quando a pessoa morre, ela se reencarna, vive num outro estágio, num outro nível, vive em outro lugar. Existem doutrinas que falam disto. Mas sobre a questão de viver em outro lugar ou não, existe alguma explicação também para isto. Porque existem pessoas ocultistas, não é? Que passam por essas experiências, não é? Satanás veda ou hipnotiza a visão das pessoas. Pode-se dar a informação de que a pessoa morreu. Vou deixar aqui no link da descrição há um vídeo de um amigo chamado Gabriel Estevão que explica sobre essas experiências. A pessoa é dada por morta. A família chora
que a pessoa morreu, mas a pessoa não morreu não. Só que Satanás hipnotiza a visão das pessoas e Satanás leva a pessoa para viver noutro sítio. Não morreu a pessoa, mas simplesmente passou por esta experiência e é levada para viver noutro sítio. Estão a perceber? Os satanistas, a maior parte deles passam por isto. Então vou deixar aqui no link da descrição uma explicação a partir de um vídeo de um amigo chamado Gabriel Estevão. Então, a questão da reencarnação, como os espíritas acreditam, tudo isto é uma façanha diabólica. Existem, por exemplo, atualmente pessoas que passam por essas experiências. E vede, a questão da experiência de quase morto, necromancia, culto aos ancestrais, e esta prática da reencarnação, ou então este assunto da reencarnação, é tudo façanhas diabólicas. Necromancia, por exemplo, significa o quê? A palavra necro significa morto. Manteia significa o quê? Adivinhação. São práticas que têm tudo a ver com o mundo da feitiçaria, do ocultismo. Os feiticeiros, os curandeiros fazem muito essas práticas da necromancia. Vede só que está misturado com o culto aos ancestrais. Para eles poderem ter aqueles poderes, para descobrir as coisas, identificar coisas, eles fazem uma prática, fazem um culto aos ancestrais. E isto é satanismo cru. Satanismo cru. Pode estar a me ver aqui um curandeiro, algum feiticeiro, algum falso profeta, não é? Algum líder deste país ou de outros países. O conselho que dou é: busquem a Jesus enquanto podem achar. Ele está de mãos abertas para salvar até você. Porque eu sei que muitos satanistas, aqueles que adoram Satanás, eles já não querem adorar Satanás. Querem deixar de adorar Satanás e adorar a quem? A Jesus. Isto é maravilhoso. Continue pensando assim, mas busque por Cristo. Busque por Jesus e Ele vai te salvar. Então, os curandeiros, por exemplo, antes deles fazerem as suas consultas, muitas vezes invocam os espíritos. Muitas vezes as pessoas pensam que são aqueles familiares que morreram antigamente ou há muito tempo. Mas não são aqueles familiares que morreram há muito tempo. São demônios que fazem aquele trabalho. Lembra-se que Saul, lá no livro de 1 de Samuel, capítulo 28, a partir do verso 3 a 25, ele participou disto. Antes, ele expulsou aqueles que praticavam isto. Mas quando ele se separou de Deus, ele começou a praticar isto. Aproximou aos necromantes, ele aproximou aos feiticeiros para poder fazer essas práticas. Então a Bíblia afirma claramente que esses são espíritos, que todos os espíritos mediunitas, esses espíritas, feiticeiros, necromantes, são usados por Satanás. Lembrem-se que este é um preparo que Satanás está a fazer. Para que antes da vinda de Jesus Cristo, ele personifique a Cristo. É o que ele está a fazer. Ele está a fazer isso para personificar a Cristo antes da vinda de Jesus Cristo. E como é que ele vai fazer isto? Eu expliquei num dos vídeos aqui que há um trabalho grande que ele vai fazer. Vai promover essa questão dos alienígenas. Já ouviram falar disto, né? Alienígenas, extraterrestres. Tudo aquilo ali são práticas que ele faz para poder enganar a homens e mulheres. Satanás tem poder de fazer isto. Vou ler uma passagem do trimestrário que diz assim: as personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar, falecido, amigo ou pessoa. A aparência física e voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. Ellen G. White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizentes o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Está escrito no livro Grande Conflito, página 463 e 518. Então, Satanás está a fazer esse trabalho para enganar o coração dos simples, para enganar aqueles que não têm a sua fé enraizada na Bíblia. Então, essa questão de experiência quase morto são práticas ocultas. Muitas vezes as pessoas passam por alucinações e Satanás aproveita-se disso para manter a doutrina que ele já tem promovido faz tempo. Caro amigo, eu acredito que eu tenha sido muito elucidativo. Pode-se dar o caso que você acreditava nessas práticas e você seguia essas coisas. Eu, por exemplo, acreditava que quando a minha mãe morreu, ela me protegia. Eu acreditava nisso porque não conhecia a verdade. Mas depois de conhecer a verdade, entendi que era Satanás que estava a fazer aquele trabalho. Era Satanás que fazia aquele trabalho. Então o meu conselho
a você é: busque a Deus enquanto pode achar. Deixa a necromancia para quem faz. Deixa a feitiçaria para quem também a faz. Deixe de seguir o ocultismo. Siga somente a Jesus. É o único que te pode livrar deste caminho que você se encontra seguindo. Eu desejo que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum tema que gostaria que eu pudesse falar dele aqui, coloque lá nos comentários. Coloque a sua sugestão para que nós possamos avançar e que possamos te ajudar a compreender aquilo que você gostaria de compreender. Desejo que Deus te abençoe e cuide da sua família, cuide de ti para todo sempre. Em nome de Jesus, vamos orar. Maravilhoso Pai, muito obrigado por esta lição enorme e nobre. E quero te pedir que o Senhor possa ajudar os meus irmãos a compreenderem que estas experiências de quase morto são experiências que muitas vezes as pessoas passam, às vezes é por alucinação. E o inimigo, que é Satanás, se aproveita disto para enganar o coração dos simples. Por favor, livra os meus irmãos destas teorias e que eles possam seguir e passem a seguir a verdade que o Senhor instrui na sua palavra. Então, no meu clamo, confia nos méritos de Jesus Cristo e amém.